orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com autoridade, com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Dá para dizer amém? Comecei a falar aqui terça-feira passada sobre níveis da oração. E falei com os irmãos que a oração deve ser guiada, maestrada e entendida, realizada em 3 níveis. No primeiro, Deus é o centro. No segundo, nós, aquele que está orando, é o foco da oração. E no terceiro nível, outras pessoas se tornam o foco da oração. Falei um pouco na semana passada, fazendo uma rápida exegese desse versículo, quando da expressão de Paulo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, indica orando com toda sorte de orações, com todas as formas de orar, por todos os santos, e acompanhando da oração com a vigilância e perseverança. E Paulo, em todas as suas cartas, em algum momento ele diz, e orem por mim. Paulo nunca deixa de solicitar à igreja ou às igrejas que ele pastoreia, que orem por ele. E falei aqui com os irmãos semana passada que a oração deve ser particular, todos nós precisamos de um tempo de oração, nós e o Senhor, e desenvolver o hábito, a cultura da oração. John Wesley disse, e salvo engano eu mencionei isso aqui, que a oração é o oxigênio da alma. Um outro escritor e comentarista diz que o pregador que não ora é como o rio sem água, como a noite sem estrelas e como um fogo sem calor. A oração é o caminho que leva o crente à presença de Deus, ele aproxima de uma vida de santidade e aperfeiçoamento no Senhor. Mas se vamos falar de níveis da oração, uma das coisas que eu tenho sempre pontuado é que nós questionamos muito, por que eu estou orando, Deus não me atende, Deus não responde, porque eu não consigo fluir na oração, porque a grande demanda é fluir na oração, é conseguir ajoelhar e permanecer de joelhos 10 minutos, 15, 20, 30. Quantas vezes você tem a sensação que já orou o dia inteiro e quando olha no relógio só se passaram 7 minutos? E aí você fica frustrado porque você não consegue orar. E na verdade nós temos que trilhar o caminho da oração segundo a orientação bíblica. Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Ou seja, se estamos pedindo mal, há uma forma de pedir. E esta forma de pedir nos levará ao lugar que Deus tem reservado para a nossa vida. Então, no primeiro nível da oração, o que eu chamo de primeiro nível é o primeiro momento da oração. É a primeira etapa da oração. Nós normalmente ajoelhamos tão ansiosos, tão preocupados com o que nós queremos, que já ajoelhamos pedindo. Em boa parte dos casos, a nossa oração é movida pela ansiedade. Em boa parte dos casos, a nossa oração é movida pela necessidade de obter bens e coisas. E as questões espirituais são relegadas a segundo plano. E aí não recebemos, porque na nossa ânsia nós queimamos etapas e não percebemos que estamos deixando de receber aquilo que Deus já determinou ao nosso respeito.
porque eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, é o que já foi mencionado aqui. Deus já determinou ao seu respeito aquilo e as bênçãos que Ele tem reservadas para a sua vida. Ninguém me ouviu, eu vou repetir. Deus já determinou as bênçãos que Ele tem reservadas para a sua vida. Se Deus determinou, então por que não chegam a mim? Repito, porque a maioria das nossas orações, em boa parte das nossas orações, somos movidos pela ansiedade. Então, o primeiro momento da oração, o primeiro passo da oração, a primeira etapa, o primeiro cômodo da oração, e você e eu precisamos tomar tempo neste cômodo, chama-se confissão. Eu não consigo pensar em nós entrarmos na presença de um Deus perfeito, santo, infalível, sem antes reconhecermos que somos pecadores. O primeiro cômodo da oração, o primeiro momento que precisa ser dedicado à oração é o momento da confissão. Ao ajoelhar, Senhor, eis-me aqui, e eu reconheço que sou pecador, não sou digno de estar diante de Ti em Tua santidade. Esse é o primeiro momento. Em muitos casos nós cometemos aquele pecado do fariseu que Jesus faz menção, que está no templo orando, batendo no peito e dizendo: graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como esse publicano. Eu entrego os meus dízimos, eu jejuo, eu oro X vezes por semana. Quantas vezes nós aparecemos diante de Deus em oração, apresentando a Ele os nossos méritos, os nossos feitos, quando nós deveríamos e devemos aparecer diante de Deus apresentando os nossos defeitos. Senhor, eu sou um pecador. É incrível, irmão, pode prestar atenção, a reverência que os homens de Deus na Bíblia têm quando oram. Olha Abraão conversando com Deus, intercedendo por Sodoma: Senhor, não se irrite com o teu servo, tem misericórdia do teu servo. Olha Neemias orando por Judá no capítulo 1: Senhor, os nossos pais pecaram e nós fizemos pior do que eles, porque nós permanecemos em nosso pecado. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum homem ou mulher de Deus orando e apresentando a Deus os seus feitos. Isso é coisa da igreja moderna, que se acha na condição de aparecer diante de Deus apresentando o seu currículo, como se o nosso currículo servisse para revelar para Deus que Ele não é tão grande e a gente não é tão pequeno, que Ele não é tão santo e a gente não é tão pecador. Profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, profetizando, e o Senhor usando a boca do profeta para falar com o seu povo. Olha que coisa o Senhor diz para o povo de Israel através de Isaías: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Ou seja, o melhor de nós é trapo de sujeira, é lixo diante da perfeição, da santidade. A santidade de Deus é tão plena que a Bíblia tem um termo específico para falar da santidade divina. Quando fala de coisas consagradas, quando fala de coisas santificadas, a expressão é kadosh, aquilo que foi tornado santo. O sacerdote foi tornado santo, o templo foi tornado santo, o altar, a pia, os utensílios do templo foram consagrados e assim tornaram santos, kadosh. Mas quando fala da santidade divina, a expressão é kodesh, que indica aquele que é santo na sua natureza, santo na essência, sem chance de erro, sem margem de pecar, perfeito, pleno, absoluto, eterno, sem falha, sem qualquer probabilidade de erro.
Então, não dá para entrar na presença dele apresentando o nosso currículo. Não dá para entrar na presença dele apresentando nossos méritos. Primeiro cômodo da oração, e a maioria de nós não toma tempo nisto, é o cômodo da confissão. Pensamentos, sentimentos, intenções, motivações. É incrível como até na presença de Deus a gente consegue ser egoísta, invejoso. Quantas vezes a nossa oração é movida pela inveja? Nós estamos pedindo algo a Deus porque a gente viu que outra pessoa tem e a gente quer também. Quantas vezes a oração é egoísta? Nós estamos pedindo apenas o que nos fará bem, o que nos beneficia. E Deus está olhando para nós e dizendo: o seu coração não está sendo genuíno. Então, o ato de confessar é reconhecer: Senhor, é possível que eu esteja diante de Ti, movido, coberto pelo engano do meu próprio coração, mas eu já estou reconhecendo o meu pecado e Te pedindo: perdoa-me. Salmo 32, versículo de número 5, o salmista diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Eu dizia no meu coração: confessar-te-ei os meus pecados e tu perdoarás as minhas transgressões. No Salmo 66, versículo 18 e 19, o salmista diz: se eu tivesse guardado o pecado no meu coração, o Senhor não teria me ouvido, mas graças a Deus, o Senhor ouviu a voz da minha oração. Isaías 59, 1 e 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados a fim de que não possam ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Ou seja, nossos pecados atrapalham a resposta das orações. Nossos pecados vão impedir milagres acontecerem em nossa vida. Tem milagre na sua história que Deus já liberou, mas a falta de confissão está obstruindo a resposta chegar na sua vida para a glória do nome de Deus. Romanos 5:20, Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Provoca seu vizinho e diz para ele: tome tempo na confissão. Tome tempo na confissão. Conversa com Deus. Porque a confissão é o momento da lavagem. Presta atenção, o sacerdote não podia entrar no lugar santo sem antes se lavar com água pura. Agora, por que a Bíblia faz questão de mencionar que a água era pura? Alguém aqui toma banho com água que não seja limpa? Levanta a mão. Então por que a Bíblia diz água pura, água limpa? Porque era deserto. Não havia abundância de água. Então a pouca água que havia era utilizada e reutilizada tantas quantas vezes fosse possível. Então quando o texto diz água pura, está dizendo antes que ela fosse utilizada para qualquer outro propósito, ela servia para a purificação do sacerdote.
Por quê? Porque ele iria entrar no lugar santo para representar o povo. O que aquela água limpa simboliza é a confissão. Antes de entrarmos no lugar da santidade, nós precisamos ser purificados, lavados. E isso acontece a partir do momento que reconhecemos os nossos pecados e os colocamos diante de Deus, para que em sua misericórdia Ele nos alcance e nos perdoe. Alguém aqui me entendeu? Diga amém. Então vamos lá. O segundo cômodo da oração, ainda no primeiro nível, Deus é o centro, Deus é o foco. O segundo cômodo da oração, depois que você tomar tempo confessando, mude de sala, vá para a sala das ações de graças. Vá para a sala da gratidão. Vou repetir. Boa parte de nós queima essa etapa. E eu acho engraçado que nós normalmente pedimos as coisas a Deus a varejo e agradecemos no atacado. Quando nós vamos pedir as coisas a Deus, nós fazemos uma lista. É ou não é? Senhor, eu te peço acerca disso, acerca disso, acerca disso. A gente faz uma lista. Mas na hora de agradecer, a gente diz assim: Senhor, eu te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor me deu. Agradeça tão detalhadamente como você pediu. Tome tempo agradecendo. Gratidão é uma virtude cristã. A Bíblia não registra todas as orações de Jesus, mas todas as orações de Jesus que a Bíblia registra começam com esta frase: graças te dou, ó Pai. Sempre, sempre. Salmo de número 100, o salmista diz: entrai pelas suas portas com louvor, e em seus átrios com ações de graças. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, versículo 15, falando sobre as ações de graças, ele diz para nós assim: porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Ou seja, seja abundante na gratidão. Tome tempo agradecendo, não tenha pressa de pedir. Quem agradece, presta atenção nisso e anota se quiser. Quem agradece recebe mais. Vou repetir, ninguém ouviu. Quem agradece recebe mais. Diz aí para o seu vizinho: quem agradece recebe mais. 10 leprosos foram curados. Senhor, tem misericórdia de mim, de nós. E o Senhor disse: ide, apresentai-vos ao sacerdote. E a caminho do templo eles foram curados. Um voltou para agradecer. Este um que voltou para agradecer, Jesus disse: a tua fé te salvou. 9 foram apenas curados. Quem voltou para agradecer recebeu também salvação. Quem agradece recebe mais. Só que a nossa vontade de ter as coisas é tão grande que a gente esquece do que já recebeu. Colossenses capítulo 3, versículo 16, Paulo diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração.
Seja grato. Segundo momento da oração não é pedir, é agradecer. E a gratidão é pelas bênçãos recebidas, é pelo fôlego de vida, é pela existência, pelas orações respondidas, pelos livramentos que o Senhor te deu, pelos milagres que Ele tem operado em nosso favor. O compositor diz assim: conta quantas bênçãos são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Aleluia. Colossenses 2:7, Paulo diz assim: arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças. Então, querido, primeiro cômodo da oração, o primeiro momento da oração é confissão. Não adianta ficar argumentando diante de Deus nossos méritos, nossa santidade, nossa justiça, porque diante dele toda a nossa justiça é trapo de imundícia. Segundo momento é de gratidão, é dizer para Ele: graças te dou, ó Pai, eu te agradeço, Senhor. E aí faça uma lista, agradeça porque você enxerga. Se você não enxerga, agradeça porque você ouve. Se você não ouve, agradeça porque você fala. Se você não fala, agradeça porque você respira. Agradeça porque a mão funciona. Agradeça pelo café da manhã, porque teve gente que não comeu. Agradeça pelo almoço, porque teve gente que comeu restos de um restaurante. Agradeça pelo jantar, porque tem gente aqui essa noite que não jantou ainda. Agradeça pela roupa, porque tem gente que não tem o que vestir. Agradeça pela coberta, porque tem gente dormindo debaixo do viaduto sem cobertor. Aprenda a agradecer, aprenda a ser grato. Eu já disse para os irmãos aqui, toda criança tem um momento que reclama de tudo na vida. O meu não foi diferente. Reclamava do sapato, reclamava da calça, reclamava da comida, reclamava. Um dia eu levantei um pouquinho antes das 6 da manhã, fui no quarto: levanta que você vai viajar com o pai. Para onde, pai? Não tem aula hoje, eu quero lhe mostrar um negócio. Mas não pode ser mais tarde não, que é longe. Vamos, eu pego o travesseiro, você deita no banco de trás do carro e vai dormindo. Peguei, coloquei no carro dormindo e viajei. Fui para o extremo, fui para o último lugar que eu queria mostrar para ele, do Umbuzeiro para cima, lá perto de Mundo Novo. E comecei a passar nas roças onde eu catava mamona, no lixo onde eu catava garrafa para vender alumínio, para ajudar a comprar o material da escola. Mostrei para ele a ladeira onde eu desmaiei com meio saco de mamona na cabeça, meio-dia, com fome. E só acordei no final da tarde com o rosto queimado do sol. E é incrível que eu parei no lugar onde eu desmaiei de fome por volta de meio-dia. Não foi planejado, mas cheguei lá mais ou menos meio-dia e contei para ele a história em detalhes. Quando eu terminei de contar a história, ele ainda pequeno abraçou na minha perna e disse assim: pai, tá bom. Está bom o quê? Eu já entendi. O que é que você entendeu? Eu entendi que eu tenho que agradecer porque na sua idade a vida era mais difícil do que na minha. Eu disse: exatamente. Para de reclamar e agradece,
porque Deus te privilegiou, porque Deus te agraciou. Então começa a agradecer, porque tem gente em situação muito pior do que a tua, e ainda assim está celebrando o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aliás, eu recebi ontem um vídeo de um amigo, um culto em Lauro de Freitas, domingo passado. Uma moradora de rua, descalça, mal vestida, entrou no culto, pediu ao pastor a oportunidade para falar. O pastor deu o microfone. Quando o pastor deu o microfone, ele olhou para um pastor que estava no púlpito. O pastor Dermelval foi presidente da igreja de Salvador durante muitos anos, sofreu um AVC, está bastante abatido. Mas a mulher, a moradora de rua, olhou para ele e disse assim: eu fui batizada pelo Senhor. Hoje eu sou moradora de rua, não tenho emprego, não tenho casa, não tenho nada, perdi tudo, mas eu quero cantar. Quantas vezes eu e você temos casa, em alguns casos tem carro, tem emprego, e está reclamando. Ajoelha e agradece. Antes de pedir, seja grato, porque Deus tem te coberto de misericórdia. Deus tem nos coberto de misericórdia. Ele tem nos amparado em seu amor. E ela termina o louvor e diz assim: apesar de não ter casa, de não ter emprego, de morar na rua, o Senhor tem me guardado e nada de mal nunca me aconteceu. Uau! Eu e você, morando na rua, já diria que tudo de mal nos aconteceu. Ela está dizendo: nada de mal nos aconteceu. Provoca o vizinho e diz para ele: seja grato. Já vou terminar. No primeiro nível da oração, Deus é o centro. E nesse primeiro nível da oração, você tem o primeiro cômodo, confissão. O segundo, gratidão. O terceiro, louvor. Gratidão e louvor não é a mesma coisa, pastor? Não. Louvor é um degrau à frente da gratidão. Eu agradeço a Deus pelas coisas que eu recebi, mas eu o louvo pelas obras das suas mãos, por tudo que Ele faz. E aí, é incrível como, sem julgar qualquer intenção, mas como nós conseguimos ser, desculpa o termo, hipócritas do louvor. Olha o que a gente diz: te louvarei. Diz comigo de novo: te louvarei. De novo: te louvarei. Vamos lá? E a gente louva, não importa as circunstâncias. Esse é o terceiro cômodo da oração: louvor. Nós queremos louvar quando as coisas estão do jeito que nós planejamos. Quando elas não estão do jeito que nós planejamos, nós apresentamos a Deus o nosso lamento. Questionamos a sua fidelidade até. Dizemos até que Deus não se importa conosco. Terceiro cômodo da oração é louvor. Entrai pelas suas portas com louvor. E é interessante que eu não sei se isso é um hábito da igreja brasileira,
Mas nós criamos aquela ideia de momento de louvor. Vamos para o momento de louvor do culto. Essa expressão, à luz da Bíblia, é equivocada. Não é para haver momento de louvor. É para haver uma vida de louvor. A sua vida, a minha vida, tem que ser uma vida de louvor. Aquele tempo que a gente chama de momento de louvor, que é o tempo que coletivamente celebramos, é apenas o encontro dos agradecidos, apresentando a Deus culto de celebração. Mas eu e você temos que acordar louvando. O abrir dos seus olhos pela manhã é um louvor. Presta atenção, o abrir dos teus olhos pela manhã, sem você dizer nada, sem você cantar, é um louvor. Eu estive numa igreja em Salvador, no bairro da Capelinha. Tem um rapaz na igreja que é mudo e surdo. E no momento do culto, deram oportunidade ao grupo de crianças. Ele chegou do lado das crianças, ficou de joelho para ficar do tamanho das crianças, e ele ficava balbuciando e balançando a cabeça o hino inteiro. No momento do grupo de mulheres, ele foi para o lado das irmãs e a mesma coisa. Na hora do coral, a mesma coisa. E eu falei com o pastor, que interessante, aquele rapaz, ele participa de todos os grupos. O pastor me disse, ele é mudo e é surdo de nascença, mas ele canta em todos os grupos da igreja o tempo inteiro. Ou seja, o louvor não depende da sua capacidade de falar. O louvor só depende da tua capacidade de reconhecer que a mão de Deus está estendida, fazendo milagres em teu favor e pela tua vida. Só quem pode dar um brado de glória a Deus e aplausos ao nome de Jesus. Eu vou encerrar por aqui, terça-feira a gente continua. Eu queria agilizar aqui o processo, mas eu vou atropelar algumas coisas que podem mudar a sua vida. E eu não posso atropelar aquilo que pode ser um divisor de águas na nossa existência. Mas não esquece que o primeiro momento da oração é confissão. O segundo momento da oração é gratidão. E se eu e você, se nós formos fiéis na confissão e na gratidão, a nossa ansiedade por pedir vai ser reduzida. E anota essa, leva para casa, memoriza isso. Agradecer não te coloca no risco de perder o que você quer receber de Deus. Pelo contrário, ainda que você apenas agradeça e não fique tempo para pedir nada, quando você agradeceu, os seus pedidos já foram registrados diante do Senhor, porque Jesus diz assim: o Pai sabe de tudo que vocês precisam, antes mesmo que vocês abram a boca para pedir. Quem aprende a agradecer tem menos necessidade de pedir. Seja grato. Seja grato. Fica de pé, por favor, quem puder.